História 1. Quando eu tinha 21 anos, trabalhava na posição de manutenção e limpeza em uma creche próxima, na rua. Meu trabalho envolvia descartar o lixo, mover e organizar móveis para eventos especiais, realizar manutenção preventiva, manter os suprimentos organizados, cuidar da limpeza das instalações, zelar pelos equipamentos e, em geral, garantir um ambiente seguro. Isso incluía relatar atividades suspeitas que pudessem indicar abuso ou maus-tratos infantis. Em alguns dias, eu era responsável por abrir e fechar o local, pois era apenas eu e um senhor mais velho, que era mais ou menos meu chefe na maior parte do tempo. Eu costumava trancar o local, já que ele ia para casa mais cedo. O prédio da creche ficava no terreno de uma escola e igreja católica, embora eu tenha certeza de que a creche era aberta a qualquer pessoa, independentemente da religião. O trabalhador mais velho, a quem vou chamar de Bob, estava saindo mais cedo em um dia específico, provavelmente uma sexta-feira, já que sempre saía mais cedo nesses dias. Ele me disse as coisas que eu precisava fazer antes de limpar, começando com a limpeza habitual das salas de aula e o empacotamento dos enfeites de ação de graças que ainda estavam nas salas. Eu deveria levá-los para o porão e, em seguida, começar a trazer os enfeites de Natal para cima. Essas caixas continham decorações que seriam usadas em todo o prédio, desde o saguão até os corredores e as salas de aula. A equipe de cuidados infantis seria responsável pela decoração real, mas era meu trabalho limpar tudo e levar as caixas para cima e para baixo. Como já havia passado o dia de ação de graças, era hora de trazer as decorações de Natal. Todas as crianças e a equipe já haviam saído, estava escuro entre 18 horas e 19 horas, e eu era o único na construção. Então, tranquei todas as portas enquanto continuava meu trabalho. Desceu até o porão, que era usado principalmente para armazenamento, pois estava frio lá fora e já havíamos encerrado a temporada de brincadeiras ao ar livre. Todos os brinquedos que costumavam ficar na área de recreação ao ar livre estavam no porão, incluindo escorregadores de plástico e aqueles carrinhos de brinquedo que as crianças moviam com os pés. O porão consistia em um corredor que passava pela sala da caldeira e pelos aquecedores de água, e no final do corredor estava a sala de armazenamento. Essa sala sempre tinha uma vibração assustadora, principalmente por causa da iluminação, ou melhor, da falta dela. Não havia iluminação direta no porão, apenas luzes fracas e sombras nos cantos, além da luz fraca do corredor. O teto do porão também não era alto, e eu tinha que me curvar um pouco para evitar bater a cabeça em alguns pontos. Era como uma mistura de porão e espaço rasteiro, mas, novamente, eu tinha 1,90 metros, então, para pessoas mais baixas, isso não era um problema. O porão tinha várias janelas pequenas que o tornavam razoavelmente iluminado durante o dia. No entanto, obviamente, neste momento, estava escuro, então eu usava uma lanterna. Desci com as caixas de ação de graças uma por uma, colocando-as perto da frente do porão, principalmente porque eu estava com preguiça e queria ir para casa, provavelmente começar o fim de semana. Estava subindo as escadas com uma das caixas de Natal quando ouvi a voz de uma criança e, em seguida, risadas. Estava abafado, mas eu definitivamente sabia o que ouvi. Parei de empurrar a caixa e comecei a olhar ao redor. Verifiquei todas as salas, depois a sala de recreação interna, depois a sala de arte, depois os banheiros, todos os lugares que consegui pensar. Não havia crianças lá. Eu continuava ouvindo aquela voz abafada de vez em quando. O único lugar que não verifiquei foi o porão. Voltei para a porta do porão e olhei para baixo nas escadas, esperando. Ouvi um barulho vindo de lá, e a realização de que havia uma criança lá embaixo se abateu sobre mim, então corri escada abaixo gritando, quem está aí, pensando que uma das crianças tinha se esgueirado para lá. Cheguei ao fundo e corri pelo corredor do porão em direção à sala de armazenamento. Vi um dos carrinhos de brinquedo se movendo por cerca de um segundo antes de parar. Parecia 100% como se tivesse sido empurrado recentemente. Fiquei parado e olhei ao redor da sala. Não vi nenhuma criança que pudesse ter empurrado aquele carrinho. Perguntei várias vezes se havia alguém lá embaixo, mas estava totalmente silencioso. O silêncio era ensurdecedor. Comecei a procurar dentro das caixas e contêineres, pensando que uma criança poderia estar se escondendo em um deles. No meio disso,
comecei a perceber que não havia como uma criança fechar qualquer uma dessas caixas ou contêineres por cima de si mesma. Neste momento, eu me senti sozinho, mas ao mesmo tempo, não estava. Não consigo explicar. E então, bem atrás de mim, ouvi algo de plástico cair no chão. Não havia corrente de ar alguma lá embaixo naquele porão. Nem mesmo me virei para ver o que era, simplesmente fugi para o andar de cima sem olhar para trás. Parei no topo das escadas novamente, quando ouvi o que só posso descrever como um sussurro de criança lá embaixo, fechei a porta com força. Não sabia mais o que fazer, exceto ligar para o Bob, e, resumindo, ele disse que se eu achasse que havia uma criança lá embaixo, precisava chamar a polícia. O assustador é que eu não achava que havia uma criança lá embaixo, mas mesmo assim liguei para o 190. Simplesmente não podia sair sem confirmar. E eu estava certo, ou não havia crianças lá embaixo. Com a ajuda de alguns policiais, quando olhamos lá embaixo, não havia nada além de caixas e contêineres cheios de suprimentos e decorações. Também não consegui encontrar nada no chão que pudesse ter feito aquele som de plástico caindo no chão. Dado o fato de que não havia nenhum outro lugar para se esconder lá embaixo e ninguém relatou que seus filhos estavam desaparecidos, os policiais não puderam fazer nada além de sair. Eu podia sentir que os policiais achavam que eu estava desperdiçando o tempo deles, mas eu estava tão perturbado que não me importei com o constrangimento da chamada para a polícia. Eu pedi demissão antes do Natal, antes de precisar descer novamente naquele porão. História 2. Isso aconteceu não faz muito tempo. Eu moro sozinho em meu apartamento e gostaria de deixar claro que não tomo nenhum medicamento, nem tenho nenhum diagnóstico que possa prejudicar minha consciência ou causar alucinações. Essa noite foi um incidente isolado que não consigo explicar, e realmente espero que permaneça assim. Eu tive um dia longo no trabalho. Trabalho como operário da construção civil na cidade e vou à academia de 4 a 5 dias por semana, dependendo dos projetos em que estamos trabalhando. Quando chego em casa, estou pronto para me jogar no sofá após o trabalho e a academia. Em uma noite, parei para comer no caminho de casa porque não tinha a menor vontade de cozinhar. Cheguei em casa, coloquei o chipotle que acabará de comprar no puff da minha sala e me estirei no sofá enquanto comia. Isso era mais para o final da semana, então eu já estava cansado. Devorei o chipotle e certamente poderia ter comido mais, mas estava tão cansado que acabei adormecendo no sofá enquanto assistia TV. Acordei algumas horas depois, percebendo que eram cerca de 23 horas. Eu estava tão confortável no sofá, embaixo da manta, que não queria levantar, mas percebi que havia esquecido de tirar minhas lentes de contato. Então, fui ao banheiro para removê-las, e nesse momento, fui para o meu quarto para simplesmente dormir na minha cama de verdade. Enquanto caminhava para o quarto, ouvi meu nome sendo chamado da sala de estar. Tudo o que eu conseguia pensar foi o que diabos está acontecendo. Era a voz de uma mulher. Virei de volta e entrei na sala de estar. Acendi a luz, mas o quarto estava muito embaçado. Eu disse: "Quem está aí?" "Mãe." Sem resposta. Eu teria que pegar meus óculos no quarto se quisesse ver alguma coisa. Fui até o criado mudo, peguei meus óculos e depois voltei para a sala de estar. Eu era a única alma respirando ali. Meu apartamento não é enorme, é apenas a cozinha e a sala de estar, que são um espaço só, depois meu quarto e um banheiro. Não muitos lugares para procurar e não muitos lugares para se esconder. Mas também não deveria haver ninguém no meu apartamento. Liguei para minha mãe só para confirmar que ela não estava aqui e, aparentemente, a acordei com minha ligação, então isso respondeu à pergunta. Eu atribuí isso a um momento de distração mental, porque claramente ninguém estava aqui, e fui dormir. Não foi tão fácil dormir desta vez, porque agora só pensava em como ouvir uma voz dizer meu nome. Foi quando, finalmente, estava aparentemente começando a adormecer que ouvi novamente uma voz feminina dizendo meu nome de dentro do quarto. Virei de costas e olhei para o outro lado do quarto. Tudo o que eu conseguia ver era essa massa alta e em forma de humano a alguns metros da minha cama. Eu podia ver o cabelo comprido de uma mulher e mal conseguia ver o que devia ser características faciais distorcidas.
Dei um grito angustiante enquanto tateava pelo interruptor de luz ou pelos meus óculos. Derrubei o abajur enquanto finalmente encontrava o interruptor para acendê-lo, e agora não havia nada no final da minha cama. Coloquei meus óculos e procurei em todos os cantos do quarto, debaixo da cama, nos armários e na cômoda. Depois, verifiquei o resto do apartamento. Posso afirmar categoricamente que não havia mais ninguém além de mim neste apartamento. Senti como se estivesse perdendo a cabeça. A única maneira de eu conseguir dormir naquela noite naquele apartamento foi me convencer de que alucinei essas coisas por falta de sono ou por me sobrecarregar. Quando conto às pessoas sobre isso, eu minimizo, dizendo que alucinei uma vez. Não entro em detalhes sobre o quão real tudo isso foi, porque algumas pessoas ficam duvidosas ou acham que eu estava usando drogas. Sem dúvida, foi o momento mais assustador e surreal da minha vida, alucinação ou não. História 3. Tenho 27 anos e moro com meu irmão James em uma casa que compartilhamos. Nunca aconteceu nada severamente estranho ou anormal em minha vida, mas houve uma semana em que vivenciei uma série estranha de eventos. Tudo começou em uma noite que eu achava que seria normal, como qualquer outra. Eu estava na cozinha lavando a louça antes de me preparar para dormir. De repente, um copo plástico caiu no chão, e o som me fez pular e girar na direção da pia. Vi o copo plástico azul quicar algumas vezes e cair no chão. Este era um dos copos que ficam em cima do armário. Eu sabia que tinha que estar em pé, embora não tivesse ideia de que tipo de força poderia tê-lo derrubado do armário. Não fazia sentido lógico. Peguei o copo e o coloquei de volta no armário. Isso não foi o último evento estranho naquela noite. Enquanto estava na cama com a persiana fechada, houve de repente um estranho brilho muito fraco no meu quarto, vindo pelas persianas. Virei de lado e tentei espiar embaixo da fresta na parte inferior das persianas, mas não consegui ver nada. Honestamente, por mais estranho que fosse, eu estava tão confortável na cama e com preguiça demais para levantar as persianas. Descartei a luz como algo como uma lâmpada de poste com uma nova lâmpada ou algo assim. Eu sei, um pouco ridículo, mas na época eu não tinha motivo para suspeitar de algo paranormal. No dia seguinte, eu estava sozinho em casa quando James estava no trabalho. Era um dia escuro e tempestuoso, e a casa estava constantemente vibrando com o trovão. Então, quando ouvi um copo cair na cozinha, associei ao trovão. Fui até a cozinha para pegá-lo e percebi que era o mesmo copo plástico azul que eu tinha cuidadosamente colocado de volta no armário ontem. Não havia como o trovão tê-lo derrubado de onde estava. Coloquei o copo no balcão e fiquei ali, confuso e um pouco abalado, olhando ao redor da cozinha, sem saber o que pensar. Enquanto estava na cozinha, ouvi um rangido no chão acima de mim. O quarto acima era, na verdade, meu quarto. Fui até a escada e chamei por James, mas instantaneamente lembrei que ele não estava em casa. Talvez fosse o trovão fazendo a casa tremer, mas ainda assim, eu precisava verificar meu quarto, apenas para ter paz de espírito. Subi as escadas até o meu quarto, acendi as luzes, já que todos os quartos da casa estavam escuros devido ao mau tempo. Meu quarto tem formato quadrado, com 2 grandes armários. O quarto estava vazio, assim como os armários. Desliguei a luz e desci as escadas. Naquela noite, quando James chegou em casa, tive uma conversa com ele sobre os eventos estranhos que estavam acontecendo. Ele disse que não estava ciente de nada disso, mas ainda assim, nada do que aconteceu até aquele momento era extremamente incomum. Pelo resto da noite, as coisas foram normais, e eu adormeci facilmente. Acordei em um horário estranho da noite, ainda estava escuro. Verifiquei meu celular, eram 2 da manhã. Olhei para o lado e fechei os olhos quando ouvi claramente o som distinto de alguém batendo com o dedo na janela. Eu sentia meu coração na garganta. Eu não sabia por que alguém estaria batendo na minha janela, mas eu não queria ver quem poderia estar lá fora. Mas, por algum motivo, demorei tanto para perceber que eu estava no 2º andar da casa e, portanto, ninguém poderia estar do lado de fora da minha janela. Afastei os lençóis do meu corpo e virei para encarar a janela. Não havia ninguém lá dentro. Eu levantei a persiana e não havia ninguém do lado de fora também.
Mesmo assim, eu sabia que ouvi o que ouvi e sabia que não estava imaginando ou sonhando. Corri para o quarto do meu irmão e comecei a surtar. Não sei se ele acreditou em mim ou não, francamente, acho que eu mesmo não acreditaria se não tivesse experimentado. Dormi na sala de estar naquela noite, e já se passaram 3 semanas sem incidentes paranormais. Nunca acreditei no sobrenatural até que isso aconteceu. História 4. Uma vez, fiz uma viagem de carro de New Hampshire para a Flórida. Tive que parar em um hotel para dormir durante a noite quando estava mais ou menos na metade do caminho. Era um hotel antigo, meio deteriorado, que ficava fora da estrada, em uma rua tranquila. Havia apenas 2 carros no estacionamento, então certamente não havia muitos hóspedes. A senhora na recepção era muito robótica e parecia entediada com o trabalho, encaixando-se perfeitamente na atmosfera do hotel. O saguão estava cheio de cadeiras e mesas bregas que você esperaria encontrar na calçada. As paredes tinham papéis de parede desatualizados e igualmente bregas. Não importava, porque eu não estava lá em busca de luxo, apenas por uma noite e pela conveniência. Era tarde quando fiz o check-in, então, quando entrei no quarto, só tirei minha escova de dentes e escovei os dentes antes de pular na cama do hotel. Desliguei o abajur ao lado da cama e tentei dormir, sem estar ansioso pelo longo dia de viagem que tinha pela frente no dia seguinte. De repente, houve uma batida na porta. Olhei para o relógio de cabeceira para ter certeza de que era quase meia-noite. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico, mas aparentemente o olho mágico não funcionava, porque eu não conseguia ver para fora do corredor através dele. Tudo o que vi foi preto. Olhei para baixo pela fresta da porta, mas não vi contornos de pés bloqueando a luz. Então, abri a porta um pouco para espiar no corredor. Não vi ninguém parado na frente da porta. Abri totalmente e então olhei para os 2 lados do corredor. Estava vazio. Nesse momento, comecei a me questionar se alguém neste hotel relativamente vazio estava brincando comigo. Fechei a porta, a tranquei com o trinco desta vez, voltei para a cama, mas então aconteceu novamente. Outra batida na porta. Desta vez, saltei da cama, corri até a porta e verifiquei novamente o olho mágico. Chocantemente, tudo o que eu via era o corredor vazio do lado de fora. Mas isso me atingiu desta vez, e eu conseguia realmente ver através do olho mágico. Desbloqueei a porta e a abri. Ninguém. Olhei para os 2 lados do corredor novamente, mas não havia ninguém. Foi aí que eu tracei a linha. Peguei a chave do quarto e fui até a mulher na recepção. Contei a ela que alguém estava batendo na minha porta e pedi educadamente para ela verificar as câmeras para ver quem poderia ser. Ela disse que não tinham câmeras nos corredores. A reação dela também não foi o que eu estava esperando. Ela parecia muito calma e pouco preocupada com o que eu estava contando a ela. Ela disse, com voz calma, que havia apenas um outro hóspede em todo o prédio, então ela apenas ficou me encarando. Não tenho certeza de como ela achava que sua resposta adequada reconhecia minha preocupação ou o que ela esperava que eu dissesse, mas pude perceber que ela não seria de nenhuma ajuda com o assunto. Então, deixei-a e voltei para o meu quarto. Tranquei a porta novamente, desta vez, coloquei meus fones de ouvido e um dos vídeos de relaxamento de sono de 10 horas no YouTube. Isso não apenas me ajudaria a dormir, mas bloquearia qualquer som futuro da pessoa que estava decidindo brincar comigo. E funcionou por um tempo, pelo menos. Eventualmente, mudei de lado para ficar de costas e olhei ao redor do quarto. Meu coração congelou quando eu estava olhando para o canto. Eu me sentei para tentar ver melhor o que eu achava que estava vendo. Juro que parecia uma figura humana gigante, com uns 3 metros de altura, parada bem no canto, da cabeça ao teto. Quando juntei essa imagem na minha cabeça, senti um súbito horror percorrer meu corpo. Pulei da cama para acender o abajur, mas quando o quarto se iluminou, não havia nada naquele canto. Eu simplesmente fiquei ali com meu coração batendo a talvez 200 batimentos por minuto. Dei a mim mesmo alguns minutos para me acalmar antes de apagar a luz novamente e deitar de lado na cama. Ainda tinha os fones de ouvido nos ouvidos, tocando o vídeo de relaxamento, o que ajudou a me acalmar um pouco.
Não durou nem 2 minutos antes de eu me sentar novamente e examinar o quarto. Lá estava, no canto, o que parecia ser uma figura humana gigante de uns 3 metros. Rastejei até a beira da cama para olhar mais de perto antes de praticamente me cagar de medo. Eu vi o que eu tinha certeza que era um longo braço ao lado, movendo-se. Pulei para ligar o abajur novamente, e o canto estava vazio novamente. Eu não fiquei por perto dessa vez. Empacotei minhas poucas coisas em questão de segundos e saí do quarto. Entreguei a chave para a mulher e disse: "Estou fazendo o check-out antecipado." Ela nem sequer disse uma palavra enquanto eu saía pela porta da frente do hotel. Continuei dirigindo até encontrar outro hotel, onde finalmente adormeci sem distúrbios sobrenaturais. História 5. Quando era criança, meu quarto ficava no primeiro andar. O dinheiro estava um pouco apertado, e nossa mãe cuidava de 4 filhos. Sendo o mais novo, acabei com o quarto menor. Meu quarto ficava ao lado da sala de estar, um pequeno cômodo quadrado com piso de madeira. Havia 2 grandes dutos no chão neste quarto, em cantos opostos, e também 2 dutos no teto. Minha cama ocupava metade do quarto, como eu disse, era um quarto muito pequeno. Vou manter isso curto e direto ao ponto. Eu tinha 13 anos, fazendo minha lição de casa na minha cama, já que não tinha uma escrivaninha no meu quarto, quando ouvi a risada de uma criança. Saí do meu quarto para procurar pelos cantos da sala de estar e da cozinha por algum dos meus irmãos. No entanto, todos pareciam estar lá em cima. Normalmente, nessas histórias, as pessoas dizem que atribuem esses tipos de coisas à imaginação, mas isso é bobagem. Eu definitivamente ouvi aquela risada, ou não há como imaginar algo tão claro. Continuei minha lição de casa, mas com o ouvido atento a qualquer outro som suspeito. Eventualmente, tempo suficiente passou para que eu conseguisse superar isso. Na verdade, parecia que era exatamente quando eu estava conseguindo superar que ouvi novamente a risada de uma criança, ou melhor, risadinhas. Desta vez, durou mais tempo e não vinha de fora do meu quarto, e estava em algum lugar dentro do quarto. Eu pensei que um dos meus irmãos estava se escondendo de mim. Segui o som da risada de maneira estranha até o canto do meu quarto. Olhei para baixo para o duto no chão e estava vindo de dentro do duto. Ajoelhei-me e encostei meu ouvido no duto. Não havia mais risadinhas neste momento. Depois de alguns segundos de silêncio, ergui meu ouvido do duto e coloquei meus olhos perto para dar uma olhada. Levei um segundo para perceber que estava olhando para um par de olhos que me encaravam de volta. Gritei como uma garota e chamei minha mãe. Ela entrou furiosa no meu quarto momentos depois, mas é claro que os barulhos tinham desaparecido, assim como os olhos. Minha mãe achou que eu estava ficando louco por falta de sono, mas eu me recusei a dormir naquele quarto. Ela me deixou dormir no quarto dela naquela noite. Isso continuou por uma semana, na verdade, antes que ela colocasse um fim nisso. Passei os próximos 4 anos no mesmo quarto, antes de nos mudarmos, e nunca mais aconteceu nada paranormal desde aquela noite específica.